Oi, gente! A gente vai fazer hoje a revisão de inglês para o Enem, que vai ser nesse domingo. E eu achei melhor a gente fazer uma revisão com resolução de questões, porque o Enem é mais sobre interpretação de texto do que sobre aplicação de conceitos. Então, realmente, os conceitos que a gente viu até agora, durante o ano passado, não interessam. O que importa é que a gente consiga aplicar eles na interpretação de texto. Então, vamos começar. Essa é uma questão do Enem de 2018. Ela é um pequeno texto e a gente vai focar novamente nos substantivos, como eu já falei para vocês. Então, o que a gente tem aqui de substantivos e verbos, principalmente, né? Aqui a gente tem uma palavra que significa não, a gente sabe. Aqui, escrever, é o verbo escrever, write. Inglês. Disseram. Então, não escreva inglês, disseram. Inglês não é sua língua. Aqui o substantivo língua, tongue, literalmente, né? Mãe. Então, o que a gente já viu até agora. Não escreva em inglês, disseram. Inglês não é sua língua mãe. Language, língua, de novo. A gente aprendeu que é eu. O verbo speak, falar. A linguagem que eu falo. Becomes é o verbo começar. É o verbo tornar-se. Mine, meu, minha. Então, a língua que eu falo se torna minha. Distorções, queerness, tipo, diferenças, peculiaridades. All, tudo, é um substantivo. Meu, só meu, alone, né, sozinho. Então, a gente tem que aí conseguir raciocinar que esse alone junto com mine vai se tornar um só meu. It is half English. Metade inglês, metade indiano. Engraçado, talvez, mas é honesto. It is as human as I am human. Aqui é uma frase que talvez a gente ficasse com dúvida, mas a gente vai ver que no final não é importante. Mas significa ele é a língua, né? Ela é tão humana quanto eu sou humana. Ela dá voz, no caso aqui voice, que é voz, está sendo usado como um verbo. Então, dá voz a minhas alegrias, my longings, eu não conheço a aplicação dessa palavra, mas também não é muito importante, e minhas esperanças. Então, basicamente, o que ela falou? Que disseram pra ela que não era pra ela usar inglês porque não era a língua mãe dela. E aí a gente viu ali que ela é metade inglesa, metade indiana, a língua dela, né? E que a língua inglesa, no caso, é muito importante porque dá voz às alegrias dela, às esperanças dela. Então aí diz, a poetisa Kamala Das, como muitos escritores indianos, escreve suas obras em inglês, apesar de essa não ser sua primeira língua. Nesses versos, ela... Então, vocês percebem, só aqui nessa frase, ó, que é o comando, a gente já tem uma grande dica do que querem de nós nessa questão. Então, vamos ver. Usa a língua inglesa como efeito humorístico. Não tem graça, não é pra ter graça esse pequeno poema. Ela tá, ela tá indignada que não querem que ela use a língua inglesa. Então, não é engraçado. Recorre a vozes de vários escritores ingleses. Não, ela não citou ninguém ali. Não tem nenhum nome
de escritores ingleses, adverte sobre o uso distorcido da língua inglesa. Ali tem a palavra distortions, só que não é esse o contexto. A gente está falando que as suas distorções e suas peculiaridades tornam a língua tão especial. Demonstra consciência da sua identidade linguística. Me parece que sim, porque ela está dizendo ali que, apesar da língua inglesa não ser a língua mãe dela, ela consegue se expressar por meio dessa linguagem, expressar suas alegrias, suas esperanças. Então, dá pra gente relacionar isso muito à consciência da identidade linguística. E, por último, reconhecem compreensão na sua maneira de falar inglês. Não. Em nenhum momento ela fala de compreensão e em nenhum momento ela fala sobre isso. Então, a resposta dessa questão aqui vai ser D. Como você sempre, a gente pode observar pelo padrão, o Enem gosta muito de falar sobre identidade linguística, sobre variação linguística, sobre preconceito linguístico. Então, se vocês tiverem dúvida, foquem nesses assuntos, nas respostas, né? Entre as alternativas, se tiver esses assuntos e vocês não souberem mesmo, se vocês estiverem perdidos, esse é o chute ideal para vocês. Eu tô resolvendo hoje só 5 questões, porque durante o ano a gente já resolveu várias outras. Então, se vocês quiserem ver mais resoluções, olhem os outros vídeos do canal do Paideia. Aqui a gente tem uma charge. Então, tá. Essa moça aqui fala well, que é bom. Here, aqui, it is, está. The season, que a gente já viu que pode significar temporada, quando se trata de séries, mas também pode significar estação do ano. A estação que eu odeio. That I hate. Aí a outra responde: Come on, Anne. Poxa, Anne. As crianças estão na escola, o ar está friozinho, as folhas estão se tornando blá blá blá. Ah, olha só, eu caí na pegadinha. Tô vendo aqui. Aqui na primeira, ela não tá falando de estação. Vamos ficar então só com season, não vamos traduzir isso aqui por enquanto. Aí a outra responde: eu não tô falando sobre o outono, burrinha. Eu tô falando de futebol. Americano, nesse caso. Então, quando ela tá se referindo a essa season, é tipo essa... Eu não sei como diz, porque eu não entendo muito de futebol, mas é tipo, sei lá, o Brasileirão. É uma temporada de jogos específicos por alguma subdivisão de jogos. Então tá. Aí o comando. Na tira da série For Better or For Worse, a comunicação entre os personagens fica comprometida em determinado momento. Por quê? Então, vamos ver aqui as palavras-chave, se com as palavras-chave a gente seria capaz de resolver essa questão. Season, aqui a gente sabe que é um substantivo, tá? Season. E o interessante dessa questão é que a gente precisaria saber os diversos significados de season para entender ela. Aí a outra entende que ela tá falando da estação do ano. Como é que a gente sabe? Leaves aqui, folhas estão mudando, né? O ar, todo mundo sabe, tipo, que é air, é ar. Cool, pode ser frio ou pode ser legal. Nossa, essa questão eu classificaria ela como de média para difícil, porque tem várias palavras que têm vários significados aqui.
Leaves também poderia ser um verbo, né? Verbo leave, tipo, ir embora. Ou deixar. Difícil. E aí, aqui ela fala autumn, significa outono, que também é um substantivo. Aí, no fim, ela diz I'm talking, que a gente sabe que é eu estou falando, sobre futebol. Então, sim, se a pessoa que estivesse fazendo essa questão soubesse um pouco sobre substantivos e os diversos significados dessas palavras específicas que apareceram aqui, a pessoa conseguiria fazer a questão. Mas essa questão, ela é fora do comum, ela é bem difícil. Então, a comunicação entre os personagens fica comprometida por quê? Elas divergem de opinião sobre futebol? Não. Essa daqui em nenhum momento está falando sobre futebol. Uma das amigas desconsidera as preferências da outra? Não, porque não é sobre preferências, elas claramente tiveram um desentendido, uma confusão. Se uma das amigas ignora que voltou na temporada de futebol. Não, daí tá juntando as duas coisas, não tem nada a ver. Uma das amigas desconhece a razão pela qual a outra maltrata. Não, só porque ela chamou de idiota ou burrinha, não tá maltratando. E as duas amigas atribuem sentidos diferentes à palavra season, essa é a resposta. Questão bem tenebrosa essa. Então, agora a terceira questão. Essa questão eu fiz esse Enem, eu fiquei muito feliz, foi o Enem que eu passei, porque eu já li esse livro em 1984, eu tinha lido há bastante tempo quando eu fiz o Enem. E aí eu vi essa questão e falei, meu Deus, eu tô sendo muito privilegiada, porque além de ter um certo conhecimento de inglês, eu também tenho conhecimento do livro. Então, aí é uma parte do livro, tá? É um pedacinho. Opinião. Your é sua. Opinião. Opinião, né? Winston é um nome. A gente pode ver que tá com um W maiúsculo. Past, passado. Has, ter. Real, existência. Então, essa opinião, Winston, que passado tem real existência. O'Brien aqui é um nome também. Provavelmente de origem irlandesa, eu acho. Ou escocês, não sei. Mas é um nome. Sorriu. I will put it more precisely. Eu irei colocar de forma mais precisa, precisamente. O passado existe concretamente no espaço? Existe um lugar, aqui também lugar, uma palavra, um mundo de objetos sólidos em que o passado ainda está acontecendo, happening, acontecendo. Não, o Winston responde. Aí o O'Brien pergunta, então onde o passado existe? Se existe sequer. Nas recordações, nos arquivos. O Winston responde, está escrito. E aí o O'Brien responde, tá, nos arquivos. E aí o Winston fala, na mente, nas memórias humanas. E aí o O'Brien responde, na memória. Muito bem, então. Nós, o partido. Esse, novamente, é uma questão um pouco fora da curva, porque ela também tá um pouco difícil, porque aqui, quando a gente fala do partido, tá? O Brian tá falando do partido, tu tem que ter um certo conhecimento sobre esse livro para entender o que é o partido, né? Enfim. Nós, até porque party também pode significar festa. É complicado. Nós, o partido, controlamos todos
os arquivos e nós controlamos todas as memórias. Então a gente controla o passado, não é mesmo? E aí acabou o pequeno texto. Aí o comando é: o romance 1984 descreve os perigos de um Estado totalitário. A ideia evidenciada nessa passagem é que o controle do Estado se dá por meio do... É aquela coisa. O passado, ele se não tiver arquivos, se não tiver coisas, se a gente não se lembrar dele, ele passa despercebido. O que acontece nesse livro, para eu dar um certo background para vocês? No livro existe um governo que toda semana eles queimam todos os jornais da semana anterior. Então, na semana anterior, eles davam, por exemplo, 1 quilo de arroz para as pessoas por mês. E agora passou a dar 500 gramas, metade disso. Então, eles queimam todos os arquivos, todos os jornais que diziam que davam 1 quilo, que anunciavam que ia ser dado 1 quilo aquela semana, para que as pessoas não reclamem que diminuiu. Se qualquer pessoa reclamasse que diminuiu, eles fabricavam um jornal com a data da semana anterior e com a quantidade atual, que é 500 gramas de arroz, e mostravam e falavam: olha aqui, ó, semana passada já era 500 gramas. Então eles alteravam a memória, alteravam o passado. E assim as pessoas ficavam muito alienadas. E esse é o livro. Então, a ideia evidenciada nessa passagem é que o controle do Estado se dá por meio do poder sobre memórias e registros. Boicote a ideais libertários. Em um momento se falou de ideais libertários. Veto ao culto das tradições. Não se falou das tradições. Censura a produções orais e escritas. Sim, né? Até se fazia censura no livro, mas nessa passagem do livro não fala nada sobre isso. E manipulação de pensamentos individuais. Não, é um pensamento de massa. Você está manipulando o passado coletivo de todo mundo, não só o de uma pessoa. Então, C. Enem de 2016, Franken Tissue Printable Cell Technology. Frankenstein. Então, tissue, tecido. Tecido Frankenstein. Tecnologia de células imprimíveis. Então, só com esse título a gente já consegue ter uma certa ideia do que está sendo falado. Vamos ver se a gente conseguiria fazer a questão só lendo o título. O texto relata perspectivas no campo da tecnologia para cirurgias em geral e, mais promissora para esse momento, enfoca o uso de um produto natural com milhares de células para reparar tecidos humanos. Não falou sobre ser imprimível. Não é. Criação de uma impressora especial para traçar mapas cirúrgicos detalhados. Não se falou aqui sobre cirurgia nenhuma. Reprodução de células em 3D para ajudar nas cirurgias de recuperação dos rins. Não se falou de rins. Não se falou de cirurgias. Novamente, a gente está fazendo só com base no título. Extração de glóbulos do fígado para serem reproduzidos em laboratório. Não se falou sobre nada disso aqui no título. E C. Desenvolvimento de uma tinta para produzir pele e tecidos humanos finos. Sim. Impressão aqui, imprimir algo. Precisa de tinta, né? Pele e tecidos humanos finos. Tem a ver com células. Tudo bem, mas vamos ler o texto. Novembro, pesquisadores de uma universidade da Austrália anunciaram uma nova biotinta que a gente pula aqui, que são coisas que geralmente a gente não conhece, mas né, significaria um passo em busca de realmente imprimir tecido humano vivo numa impressora inkjet.
É como imprimir tecido ponto por ponto. Uma gota de bioink contém de 10 a 30 mil células. O foco dessa pesquisa é a produção de tecidos compatíveis com cirurgia, como band-aids vivos, que poderiam ser impressos na inkjet. Por exemplo, então, a pessoa, queimou uma parte da pele, tira a parte queimada, imprime uma pele nova e tapa aquele buraco. Esse é um exemplo que eu acabei de inventar para essa primeira parte do texto. Segunda parte. De qualquer forma, ainda é quase impossível replicar efetivamente os padrões geniais da natureza num acessório de casa. Considere que o fígado, aí ó, a gente leu essa parte, a gente já pode ficar em dúvida sobre aquela questão que fala do fígado, e em seguida ele diz o fígado, uma série de glóbulos, o rim, uma série de pirâmides. Aí também já tem outra alternativa que fala dos rins. Esses tipos de estruturas demandam impressoras 3D que podem construir eles de baixo para cima, camada por camada. No momento, pele e outros tecidos finos são os mais promissores, né, nessa impressora. Então, o que eu vou aconselhar vocês nesse tipo de questão? Primeiro, lê o título e tenta resolver sem ler o resto do texto. Aí tu marca ali do ladinho o que tu acha que é, e depois tu lê o texto e revê a tua resposta, se fazia sentido, se não fazia sentido, se confirmou, porque ficou mais difícil, nesse caso dessa questão, resolver ela uma vez que a gente leu o texto. Tá, então a resposta era C. E a última questão, 2016. Boghoff é tipo uma gíria, então não vou traduzir. É usado como substantivo, como na frase tem alguns ótimos Boghoffs no supermercado. Ou um adjetivo, geralmente com uma palavra como ofertar ou oferta, tipo trato. Daí um exemplo. Tem algumas ótimas ofertas Boghoff na loja. Quando você combina as primeiras letras das palavras numa frase ou o nome de uma organização, tu tem um acrônimo. Acrônimos são palavras como uma palavra. Então, NATO, North Atlantic Treaty Organization, Organização do Tratado do Atlântico Norte, é pronunciado NATO. A gente fala NATO, a gente não fala NATO. Boghoff, quando falado alto, né, quando falado da boca para fora, é muito cômico para um falante nativo, porque parece um insulto. Bog off, tipo fuck off, sai fora. Significando vai embora, me deixe sozinho, um pouco infantil e old fashioned, né, antiquado. Boghoff é a melhor das ofertas de supermercado, das estratégias de oferta de supermercado. O conceito foi importado dos Estados Unidos durante a recessão dos anos 70, quando os preços de comida eram muito altos. Acabou voltando à moda nos anos 90, por causa de redes de supermercado tentando ganhar uma vantagem competitiva umas sobre as outras. Os consumidores foram atraídos pela ideia de que eles conseguiriam ganhar alguma coisa de graça. Quem poderia dizer não? Então,
Considerando as informações no texto, a expressão bog off é usada para anunciar... Vamos para B. Pedir para uma pessoa se retirar. Não, ele fala que é engraçado porque poderia ser, ó, se fosse escrito assim. Então não é, porque é escrito assim. Então não. Comprar produtos fora de moda. Não, o que é fora de moda é a expressão. Estava fora de moda, mas voltou à moda nos anos 90. Indicar a recessão na economia. Não, a recessão na economia foi o que fez com que surgisse essa expressão. E chamar alguém em voz alta. Não, quando um falante nativo fala em voz alta, é engraçado, por causa que também poderia significar outra coisa se fosse escrito de forma diferente, mas dito de forma muito parecida. Então a resposta é A, anunciar mercadorias em promoção. E é isso, é tipo uma gíria que é usada nos Estados Unidos, é muito específico, mas o texto, felizmente, está escrito de uma forma que dá para entender bem as coisas. E é isso, pessoal. Uma boa prova para vocês. Prestem atenção nas questões, né? Não só em inglês, mas em todas as matérias. Façam primeiro as questões mais fáceis, depois as médias, depois as difíceis. Por quê? Porque o Enem vai prestar atenção se vocês estão fazendo questões de forma convincente. Se vocês acertarem muitas questões difíceis e errarem fáceis, o Enem acha que vocês estão colando e a nota de vocês acaba diminuindo por causa disso. Então, a gente quer garantir todas as questões fáceis. Então, literalmente, se vocês viram uma questão difícil, pulem ela e vão para a próxima fácil. Depois, voltem e façam as difíceis, se sobrar tempo para isso. Mas elas não são nossa prioridade, tá bom? E é isso, uma boa prova. Levem um lanchinho, de preferência uma coisa que sustente a gente por bastante tempo, tipo castanhas. Eu sempre levava castanhas. E também porque não faz muito barulho pra mastigar. Eu não gostava de incomodar as outras pessoas. Eu vou juntar aqui uma parte sobre as minhas notas do Enem. Consegui acessar, então, as minhas notas de 2018, que foi o ano que eu passei em medicina na FURG. O mais importante para medicina na FURG é a redação, né? Porque tem peso 3. Sobre os outros cursos eu não sei informar vocês porque eu não pesquisei. Mas vocês encontram isso facilmente, eu acho, pesquisando no Google. Então, em linguagens eu fiz 751 com 40 acertos. Eu fiz a maior nota que eu conheço em linguagens, porque eu acertei todas as fáceis, todas as médias e algumas difíceis. Eu fui muito coerente, então o Enem viu que eu não colei e deu uma nota muito boa. Ciências humanas eu acho que eu fiz 36, me deu 718. Ciência da natureza foi minha pior nota, porque eu fiz toda a prova de matemática e depois quando eu fui fazer natureza não dava mais tempo. E eu fiz isso com essa nota com 25 acertos. E matemática e suas tecnologias 793, com 30 acertos, ou 29. Então, o que acontece? Dependendo do peso que cada área do conhecimento tem no curso e na universidade que tu quer, vai ser diferente a tua nota. E aí tu vai ficar ou melhor ou pior. Por exemplo, se eu tivesse feito alguns pontinhos a mais aqui em natureza, que é peso 2 na URGS, em medicina, eu teria passado em medicina na URGS. De 2 vagas, eu fiquei em 3º lugar no meu ano. Então, isso seria muito importante, né, para vocês entenderem um exemplo do que eu quero dizer. Matemática, eu fui muito bem, 793, só que para medicina na FURG, matemática é peso 1. Então, não era tão importante eu ir bem em matemática, sabe? Mas, linguagens humanas e redação
tem peso bastante. Natureza também, na FURG. Então, nessas eu fui bem em quase todas, menos natureza, que era o que importava. E assim, eu passei. Pode ser que exista alguém, por exemplo, que foi muito melhor que eu em matemática. Só que em redação tirou, tipo, 40 pontos a menos que eu. E aí essa pessoa não passa na FURG, em medicina. E eu passo. Então, para vocês terem uma certa noção de estratégia, se vocês querem um curso que pontua tal área do conhecimento bastante, foquem naquela área do conhecimento. Por exemplo, naquele dia que é matemática e natureza. Se o curso que vocês querem, natureza é peso 2 e matemática é peso 1, façam primeiro a prova de natureza, né? Garantam todas as questões de natureza e deixem matemática em segundo plano, porque não vale tanto para vocês. E é isso que eu tenho para dizer, gente, sobre estratégias do Enem. Boa prova para todo mundo. Fiquem tranquilos, né? Ficar nervoso no vestibular só tem uma vantagem, que é não sentir sono. Fora isso, só desvantagens. Então, tentem ficar tranquilos, confiem em vocês mesmos, tenham a consciência limpa de que o que vocês puderam, vocês fizeram. Até porque esse foi um ano muito atípico. E é isso. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp para tirar dúvidas, falar de ansiedade, nervosismo, pedir dicas de estratégia para prova. E é isso. Boa prova, gente.